Fala, galera, ó, se liga aí que a collab na Nestlé com a Forneria Original vai até o Dia dos Namorados, beleza? A parada é a seguinte, aproveite no iFood. Tamo junto. E o Vasco perdeu mais uma, né? Cara, o Vasco tá um negócio complicado, mano. Ontem, deu pra ver já um pouco do dedo do Diniz. Cara, isso é muito surreal, a rapidez que Ele consegue é bizarro, fazer isso. mano. É te falar, ele já conseguir fazer a saída de bola dele com um treinamento apenas é bizarro. Então, ele consegue entrar na mente dos jogadores, ele consegue aplicar o que ele quer de uma forma muito rápida. Sabe que isso treina, né? Então, sabe que isso é... Eu acho que, assim... tem um diferencial dele, que é o fato. A gente já recebeu vários jogadores aqui no Charla falando sobre isso. Dele ser um cara que treina muito. Então, assim, treina muito mesmo em quantidade. Tipo, os treinos do Diniz duram 1h30. E com qualidade 2 horas e meia. 2 horas. O Felipe Melo ontem falando do Seleção Sport TV. Já tive treinamento pós-jogo de Libertadores, pré-final do Carioca, de 2 horas e meia. Sabe que eu vi ontem o corte aqui do Ricardo Graça, não é? Ricardo Graça, que trabalhou com ele... Tipo, 2 meses. 2 meses. O cara se E emociona. ele que fala essa frase. Exato. Apareceu pra mim ontem esse corte, eu tava assistindo. Aí ele tá falando... Eu tava fazendo isso, se não me engano. Tava eu e o Cantarelli. Era você. Era você, Cantarelli. E aí ele fala a frase dele: não é que ele treina só muito, é muito bom, porque não adianta treinar 2 horas e treinar mal. Lógico. E aí, assim, além de treinar muito, e aí é o mérito do cara. Você pode gostar, pode não gostar, pode avaliar que o trabalho no Fluminense foi muito bom, o trabalho no Cruzeiro muito ruim, enfim. Aí vai dar a opinião de cada um. Mas é o cara que ele tem, tipo assim, tu fecha, porra, botou ali todo mundo com qualquer camisa ali, você sabe qual é o time do Diniz. Exatamente. E aí, acho que isso... É o único técnico no Brasil. Cara, É o único, eu acho. é o único. Isso, a gente não tá jogando pro lado que isso é maravilhoso ou Ou isso é ruim. mas é o único. Mas é o único que o campo é autoral. O campo fala Cara, por é si, tão assim. único que ontem, por exemplo, tinha corintiano, São Paulino, palmeirense, não só vendo o jogo, como compartilhando a saída do Vasco, de 1 minuto e meio ali até o ataque. Essa saída nem sempre é uma saída que traz resultado, né? Sim, mas traz muitos resultados. Tem um erro, inclusive, contra o Vasco. Mas Cara, os erros são menores do que os acertos. Eu concordo com o Diniz que traz mais gols do que... É. Só que o gol é difícil, esse corte. Quando dá o corte é lindo. Sim. Quando essa troca de passes de a galera pressionando e goleiro participando, é muito bonito Mas você não isso. concorda que essa onda de analisar o Diniz pela saída de bola já... Não, tipo assim, essa onda já meio que não passou um pouco por conta do longo período que ele ficou no Fluminense? Então, tipo assim... Chega em determinado momento, aí que agora o pessoal vai olhar o Vasco, porque, porra, sabe que o Vasco tem problema na saída de bola, então, assim, vai focar e o Fluminense também tinha jogadores de mais qualidade que o Vasco, comparando, assim, na defesa. Mas se você parar pra analisar, tipo assim, do meio pro final do trabalho do Diniz, seja ele bom ou ruim, se falava muito o quê? Bola aérea. Se falava muito, principalmente, como o Diniz reage quando o time tá... quando ele enfrenta uma pressão muito grande física. Sim. E acho que esse debate da saída de bola, ele já foi mais fervoroso. Mas eu acho que o amante do cara secão, o cara que estuda ali o Diniz, aí eu concordo com você. Mas o brasileiro médio. O brasileiro médio. Que eu falar, saída de bola o tweet ainda do e João tal. Mirante falando que vai morrer inocente, o cara era quase. Então, o brasileiro médio ontem, o vascaíno médio assistindo ontem o jogo, ficou em choque. Falou assim, vai dar merda isso, porque o Léo Jardim não é um goleiro que é bom com os pés, o João Vitor é um zagueiro que erra muito nos últimos jogos, que falha muito individualmente. O Paulo Henrique não é um cara que tem um passe refinado, é um cara que pega a bola e sai correndo. Ontem, eu me impressionei com a maneira que ele acessa os jogadores, mano. Porque em um treino, cara, você conseguir fazer aquela saída de bola não é fácil. E tipo assim, não é que são jogadores, não é um estilo de coordenado, não é um estilo de jogo que já estava sendo aplicado. Estava sendo aplicado mal e porcamente pelo técnico que estava interino. Não vou falar o nome dele. Pelo técnico que estava interino. Que tem a primeira ideia para o chinelo agora, hein? E aí, você vê que, cara, ele realmente, no curto prazo, ele já consegue acessar o jogador porque ele compra. Ele deu um treino, pô. Um treino? Ele deu um porque treino. ele chega domingo à noite, aí o treino segunda-feira, viaja, pô. Então, tipo assim, ele em muito pouco tempo, ele conseguiu já aplicar... O treino dele vai por 3, né? Ele conseguiu aplicar 1/3 do trabalho dele. Porque aí é o outro ponto que a gente vai entrar. Tipo assim, ele conseguiu aplicar a saída de bola dele. O Vasco errou umas 2 ali, 3. Mas ok, nada demais. Não ocasionou problema nenhum. O problema foi passar da linha do meio de campo e não saber o que fazer no último terço do campo. E faltou aproximação. Faltou a aproximação do Coutinho. Mas aí tem um negócio também, cara, que esse time do Vasco vai ter, mesmo o Diniz vai sofrer com isso. Quem pra mim vai sofrer muito com isso é o Verratti.
Então, aí, ontem, eu falei isso aqui. Eu falei isso aqui. Tem viu a única uma bola jogada que que, ele não é do recebe? Diniz. Então, eu pô. falei Viu a isso única bola aqui. que ele recebe, ele praticamente se livra da bola. Pô. Eu falei isso aqui na última charla de quinta. O meu maior problema, e o problema que o Fernando Diniz vai ter, é de saber se vai dar pra jogar com Coutinho e Verratti ou não. Pra mim, já passou do tempo que não dá, mano. Ou é um, ou é outro. E aí? Então, E aí? hoje, com o Diniz, diante ele da vai partida sobrar de pro Verratti, ontem, pô. diante do que o Coutinho fez, é o Coutinho que sai, pô. Mas Só o que problema é que não faz sentido deixar o Verratti, que a parada dele é bola aérea. Vai mandar o Diniz ficar cruzando, o Diniz não vai fazer isso, Não, cara. mas não é cruzar apenas. Ontem, por exemplo, tiveram cruzamentos. As jogadas do Vasco na linha de fundo foram todas cruzadas. O Lucas Piton cruzou, o Nuno Moreira cruzou, Mas o não Paulo é o Henrique padrão cruzou. do Diniz esse. Não, eu sei que não é o padrão Eu do acho que Diniz. ainda é vício mas do eu acho time. que pode ter triangulações. Eu acho que ele pode achar aquele jogador que faz o pêndulo, que a gente tava imaginando o Coutinho, eu acho que ele pode imaginar um terceiro homem de meio de campo. Eu acho que eu sei que foi tudo especulação de Twitter, de páginas de Twitter, mas o Lima, ser o primeiro jogador especulado no Vasco, pra mim faz um sentido. Eu acho que ele quer o Lima como terceiro homem de meio de campo. E esse terceiro homem de meio de campo seria no lugar do Coutinho. Você não acha que, por exemplo, o Ele Fio não tava... tira o Coutinho, não, gente. Fica tranquilo. Não sei, mano. Ontem Não, eu ficou acho que ele muito não vai claro, tirar. mano. Eu Ontem acho que ele não vai ficou tirar. muito claro que não dá pra ter os dois, a mano. discussão não é se ele deveria tirar. Eu falei que ele não tira. Eu também São acho que ele não coisas tira. Mas ele pode diferentes. chegar nessa conclusão. Agora, Ele não tira mas não vai, medalhão do time, cara. Ele não vai tirar. E aí tem Eu não cravo isso. tem uma outra situação que eu acho que ele pode adaptar, porque Ou se botar você, o Coutinho de ponta. se você levar Ok, em consideração... tirar ele não tira, não. Se você levar em consideração que o prime do Diniz no Fluminense, você tinha um Cano iluminado fazendo 40 gols na temporada, né? 42. 2 temporadas seguidas, né? E fazendo mais de 44 e 40. mais de 40 gols. E você tinha no Fluminense, claramente, aquelas aproximações em bloco por um lado ou pelo outro, e aí, às vezes, você pegava o time marcando em bloco, e aí você invertia a jogada, seja do Samuel Xavier pro Marcelo, enfim. Isso. E aí você... Que não ocorreu ontem, né? O Arias caindo tanto por um lado Sim, como sim. pelo outro. E aí, quando você chegava na linha de fundo na hora de cruzar, a bola era pra trás, no chão, porque o Cano, sim. com um toque na bola, conseguia Ele converter. nunca deu 2 na vida, né? Ele não gosta, ele é E eu viciado, acho ele que pega a bola e chuta. esse último toque pode ser numa bola aérea. Exatamente. Eu acho que aí, pode, aí, não- tipo não assim, muda ele muita coisa, vai não. fugir um pouco Sim. do que vai ser o último passe, mas assim, se você levar em consideração que se o Diniz conseguir aplicar a supremacia nos flancos, né? Pra chegar com a bola com qualidade no É Verratti, só mudar o último passe. se mudar o último passe, a bola chegar com qualidade, o Vasco parar de... porque- o Vasco não vai ficar cruzando a esmo. Hoje o Vasco não tem jogador pra você pensar no time sem o Verratti. Essa é a parada. Tira o Tipo assim, Verratti. pode ser o Ryan em jogos específicos jogar em contra-ataque ou numa partida contra um time melhor. Eu até entendo. Mas hoje o Verratti não pode ficar no banco, gente. Não existe time do Vasco sem o Verratti. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.